Encantar as pessoas. Pode encantar. Pode encantar. Pode. Pode encantar, pode encantar. Pode encantar. Pode encantar. De encantar. Encantar as pessoas. Pode encantar. Pode encantar. Pode. Pode encantar. Pode, encantar as pessoas. Salve, salve, minha gente. Gente encantada pelo brincar. Gente peralta. Gente brincante. Boas-vindas ao Pode Encantar, nossa nova roda que se renova quando chega mais um. Aqui, buscamos promover o reencantamento das pessoas com a vida e o mundo à luz das trajetórias pessoais, vocacionais e profissionais de nossos convidados. E o tema de hoje é o brincar e a cultura da infância. E vamos à nossa convidada. Sempre com o brincar em pauta, ela já fez curadoria de exposições, escreveu livros, mestrado, codirigiu e roteirizou os filmes de longa-metragem Território do Brincar e Do Colo da Terra. Além de diversos curtas e médias metragens e séries, coordena o projeto de pesquisa Território do Brincar, com patrocínio do Instituto Alana, e é idealizadora do projeto Bira, Brincadeiras Infantis da região amazônica. Renata Meirelles, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Um enorme prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando. Muito obrigada pelo convite. Pode encantar? Pode encantar. Então vamos lá. A gente começa com o chamamento da criança e eu queria te convidar para, no seu íntimo, se conectar com essa criança que está viva aí dentro, né? No seu caso, eu tenho certeza que ela está viva, te chamando para poder olhar a sua foto de criança subindo na árvore, né? Você tem ali duas imagens que você compartilhou comigo. Eu queria que você contasse o contexto daquelas duas imagens ali para a gente seguir. Eu acho que essas duas fotos, elas representam um lugar muito especial mesmo na minha vida. Eu tive sempre a árvore como uma amiga. Era como se eu pudesse dialogar assim com ela, sabe? Tinha uma árvore numa casa, numa praia, que quando eu comecei a brincar nessa árvore, ela era pequena. E ela foi crescendo, a árvore, né? E ela ia crescendo e o meu desafio era, de fato, ir crescendo junto com ela, sabe? E eu me lembro tanto que ali eu construía uma casa nela. E é uma árvore que é um chapéu de sol. E o chapéu de sol, ele cresce muito longitudinal, assim, né, para vertical, e aí depois ele cria um patamar. Aí depois ele cresce mais um pouco e cria outro patamar de galhos. Então, para mim, aquilo era um imaginário gigante, porque ali naquele primeiro andar eu criava ali o meu espaço, né? Não tinha nada, mas ali era a minha cozinha, ali era o meu... E eu não tinha, era eu, não era que eu estava levando outras pessoas ali para cima, né? E eu ficava horas vivendo aquele lugar, né? E depois eu tinha a experiência de uma outra árvore também, que era numa mangueira, e essa mangueira, ela crescia com galhos muito compridos, assim, perto do chão, e esses galhos, eles balançavam, né? Então, eu sentava ali e ficava, punha o pé no chão e ele pulava, assim, o galho pulava junto comigo, né? E até hoje eu vejo, né, essas relações, enfim, foram tantas, né, do brincar e tão especiais na vida da gente, né? E como hoje eu sinto, né? Puxa vida, você criar uma relação com uma árvore, né? Parece uma coisa que, né, fica ali para trás. Mas quando você renova isso dentro de você, quanto isso você carrega hoje no seu ser, assim, né? E tantas outras experiências do brincar, né? Então, super agradeço voltar a essas memórias, trazer elas comigo. Eu acho que essa Renata menina, ela vive
de fato, me convocando a muitas coisas. Eu estou o tempo todo, de alguma maneira, dialogando com ela, né? E como que esse brincar se tornou um caminho de vida? No sentido de que, primeiro, você vive uma infância que você é uma criança que brincou, né? Você é uma pessoa adulta hoje, mas uma criança que brincou. Como que o brincar vai se tornando um caminho de vida na sua jornada, né? Que hoje, né, já com meio século de vida, ainda carrega esse brincar, não só como algo que te compõe, mas como algo que você projeta para o mundo? Pois é, essa é uma história que eu me lembro muito que quando eu era muito criança, assim, eu brincava tanto. E tem até isso que eu conto até num filme. Mas, por exemplo, quando eu ia para a praia, eu ficava o dia todo ali, fazia tantas coisas na praia, fazia castelos, ia no mar, corria, brincava nas ondas. E eu olhava para os adultos e eles ficavam sentados. E eu, com aquele corpo ativo, e eu achava que aquilo era um castigo, sabe? Você não poder se movimentar, agir, você passar o dia todo sentado ali, né? Enquanto o universo estava disponível para uma coisa muito potente, né? E aquelas pessoas estavam ali paradas. E eu me lembro dessa imagem de pensar de que ser adulto talvez não é uma coisa tão interessante, né? E eu me lembro de, à noite, eu conversava com meu pai, eu falava, pai, faz para não crescer, sabe? Eu não sei se eu quero ser adulta, tem um jeito nisso. E meu pai falava, não, minha filha, você vai ver que toda idade tem as suas vantagens. Mas é bom mesmo ser criança, quem sabe um dia a gente encontra uma pedra e põe na sua cabeça e quem sabe, né? E eu ficava com aquela história da pedra na cabeça e eu falava, gente, como faz para ter uma pedra na cabeça e não crescer, né? E talvez esse lugar venha junto comigo, né? Eu acho que eu entendi e concordo com ele plenamente que ser adulto é incrível. Eu gosto muito, né, de ter possibilidades, mas eu entendi que a gente pode e deve, de alguma maneira, né, traduzir o que toda essa correspondência da infância fez, né? Então, foi a minha maneira de crescer junto com a criança e de alguma forma, tudo que vinha da infância, da onde eu passava, onde eu transitava, aquilo me encantava. Literalmente me encantava. Às vezes você consegue explicar, às vezes não. E nem acho que exatamente precisa ter algo tão palavrável. Simplesmente assim. Eu me encanto com a infância, né? E ponto final. E aquilo, então, foi sendo traduzido dentro da minha trajetória de diferentes formas, né? Quando eu fui vendo que registrar a criança, falar sobre ou estar com, isso também repercutia na vida dos outros, eu falava, nossa, você também? Né? Quando eu comecei a fazer filmes, livros, traduzir isso em conversas com educadores, né? Em relações, eu comecei a perceber que esse lugar não era um lugar só meu, né? Mas isso demorou para eu sentir, né? No primeiro curta-metragem que a gente fez, e ele já teve uma repercussão muito interessante, eu falei, nossa, eu descobri que esse lugar ele é muito mais amplo do que algo que se condensava o meu ser, assim, né? E isso estimula, porque, de alguma forma, é como a gente pudesse traduzir o dentro para fora e o fora para dentro, sabe? É esse diálogo direto, né? Então, fui me estimulando, de alguma maneira, em manter esse lugar que eu gosto, respeito, né? Enfim, então foi assim que a coisa se manteve, nessa infância. O Daniel Munduruku, ele diz que a gente tem esses momentos de sermos quem somos. Então, a infância é o período que a criança tem que ser criança. Na adolescência, já é uma outra fase. E se o sujeito não vive
né, a infância, não vive a adolescência, isso vai se transformando num problema que ele carrega e uma hora vai ter um chamamento da vida para isso se resolver, né? Eu acho que somos privilegiados de termos vivos as nossas crianças. Mas como que você vê a importância da gente chamar a atenção das pessoas em geral para olhar para essa criança interior? Eu concordo muito com o que o Daniel falou. E eu acho que é isso, né? Se a gente tivesse, de fato, a compreensão, né, de que a infância não é um lugar de espera, não é uma sala de espera, né? De que calma que tudo vai acontecer depois. Fica esperando que um dia você vai vir a ser, né? Eu me angustio com falas, inclusive, às vezes, que venha, inclusive, na educação, muitas vezes, né? Um dia você vai estudar para vir a ser alguém, né? Será que é isso mesmo que a gente devia estar traduzindo para as crianças? Tantos lugares que eu já fui, já vi isso acontecendo. Será que é essa a mensagem que a educação tem, né? Será que não é o lugar da gente reforçar para as crianças de que seja você hoje, na forma, nesse lugar do ensinar, né, de colocar a gente na nossa própria sina, no nosso próprio ser, compreender quem somos. Esse é o discurso, né, em todos os tempos, em todos os momentos. Quem você é com 3 anos, óbvio que isso não é no lugar da consciência, né? A consciência vai chegar, mas o que é uma criança com 3 anos e o que faz ela sentir ela mesma, né? E não puxar ela para ser outra coisa que naquela fase dos 3 anos ela não está nem habilitada o suficiente para ser, né? Então, se a gente entender, e eu acredito absoluto no espaço do brincar, nesse momento da infância, como um espaço em que é isso que viemos com o recurso de ser. É o espaço onde a gente vai dialogando com o que está fora, com o que está dentro. É o recurso, é a ferramenta, é o vínculo que existe para que a gente possa ir sentindo o mundo interno e externo, né? E você imagina se a gente, então, vai fragmentando isso, vai dando informação de que isso é um espaço que é só uma passagem de tempo, para que você, um dia... né? Se é esse o reforço que vai acontecendo na criança sempre, sabe? Ou se, ao contrário, a gente vai criando uma ambiência para que ela se sinta respeitada no seu brincar, e essa ambiência a gente vai dando um passo para trás como adultos e vai salvaguardando essa relação do brincar acontecendo para que aconteça justamente isso que o Daniel está falando, né? Deixa ela ser, deixa ela só ser, né? E não é só largar, isso não significa abandono, isso não significa displicência com a criança. Significa um olhar muito profundo, inclusive, de um respeito muito profundo com o tempo, com o ser, né? Enfim, e aí sim ela consegue transpor esse lugar com segurança, né? Com afeto, né? Com um respaldo do mundo externo para que ela se sinta dentro dela, né? É algo mais simples, porém eu acho que a nossa sociedade entende isso como de uma forma que parece que precisa ter toda uma complexidade, né? A gente ainda está tentando, né, deixar esse respaldo acontecer de uma maneira muito mais, digamos, humana mesmo, né? Enfim, então, eu entendo que nesse lugar de que a gente vai transpor isso, tudo tem o seu tempo mesmo, né? A gente não precisa
esticar a corda, não precisa puxar para que isso seja, né, a criança já sendo alfabetizada muito cedo, a criança sendo fragmentada no seu tempo, né, já de muito pequena, a gente querendo que ela, né, alcance um outro lugar. Um outro patamar antes da hora. Exatamente. Brincar é a própria vida se expressando, Renata Meirelles? Totalmente. Brincar é a própria vida, mesmo se expressando, sabe? O que é se expressar, né? O que é para cada um se expressar? O que é expressões de um ser? Só a gente sabe o que é. Só você sabe o seu, só cada um sabe o seu. E o que é brincar? Só cada criança sabe. Porque tem criança que adora fazer uma coisa e a outra não é aquilo. Ela não gosta, por mais que soltar pipa seja incrível, não é para todo mundo, né? É só para quem realmente vai ver. E o brincar é nesse lugar da liberdade, do espontâneo, é a busca da sua própria expressão, para você ir sentindo que pipa não faz sentido para mim, mas para outro é um mergulho profundo, né? E tem um diálogo ali muito bonito, de um ser muito, muito forte ali sendo dito, né? Eu tenho 2 filhos. Cada um deles, já na sua brincadeira, se expressava de uma forma tão plena, né? Meu filho mais velho, por exemplo, desde muito cedo, ele se concentra em coisas e fica horas. Por exemplo, bolinhas de sabão. Quando ele descobriu bolinhas de sabão, ele passou muito tempo, que ficou assim, aquilo... E parece que tudo que vinha de alguma forma pelo ar era algo que ele se conectava muito facilmente, sabe? Muitas vezes eu vi ele brincando com roupa no varal, no vento. Muitas vezes eu vi ele brincando a pipa, por exemplo, né? E aquilo, então, eu olhava para aquele menino e falava, quem é esse menino, né? Quem é esse menino que ele está buscando isso? Olha que bonito que a gente possa, de alguma forma, se dedicar a compreender a quem está muito perto da gente a partir daquilo que é a expressão dele, né? O outro, por exemplo, sempre gostou de ver coisas que caminham, assim, sabe? Bolinhas, carrinhos que andassem, coisas que circulam, né? E, enfim, é só, claro, né, um lugar de uma mãe que está ali querendo, né, se reconhecer como mãe, quem são essas crianças. Tem lugar melhor para que a gente possa compreender a expressão daquele ser, né? Então, olha a possibilidade que a gente tem como família, como educador, como você compreender um ser, né? E se a gente entende, né, o caminho que faz as crianças no seu próprio desenvolvimento, né, onde que elas estão em cada fase, como que isso acontece, né, e respeitar, né, que existem, né, determinados momentos de birra, né, as fases das birras, as fases das intenções que se modificam, né, a cada momento. Então, isso comungado, né, com essas expressões que vão acontecendo no brincar, eu acho isso de uma qualidade de relação, de encontro, seja com os seus alunos, seja com as pessoas que estão à sua volta, né, as crianças, né, enfim, é um encontro de relação, né, muito profundo, muito sério, né, muito digno. O brincar é uma transparência do ser, né? Aproveite essa relação, né? Reconheça no outro, né, aquele ser que está ali na sua frente a partir daquilo que está sendo, né, disponível no brincar, visto, né? E cada ser, na sua individualidade, se expressa da sua maneira, os seus desejos, os seus gostos,
né? Como você deu o exemplo aí, um filho é mais do ar, outro filho é mais da terra, e a gente pode, inclusive, observar categorias do brincar, né? Brincadeiras de água, brincadeiras de terra, brincadeiras de ar. Nessa história de pesquisa, como que você foi descobrindo esses padrões que a gente pode dizer sobre os aspectos universais da brincadeira? Olha, esse é um tema que eu gosto muito, sabe, Marquinhos? Porque às vezes as pessoas me perguntam ao contrário, né? Ah, me conta das peculiaridades de cada região, do que difere. Eu acho que existem, sim, claro. Mas o que me encanta é aonde a gente se conecta, sabe? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, brincar de casinha. Tem algo mais comum que não preciso explicar o que é, não preciso dizer das... Todo mundo sabe o que é isso, né? E aí você chega naquele lugar, tem uma casinha, aí você, debaixo da árvore, aí você chega no outro lugar, tem uma cabana ali acontecendo, aí você chega... Em todo canto você vai achar isso, né? E esse lugar que todo canto vai se achar, esse lugar me move, porque eu sempre falo que existe um rio muito subterrâneo ali, que a gente vai beber de uma mesma fonte, né? E que numa parte um pouco mais, né, numa camada um pouco mais alta, existe aquela relação que é da cultura. E a cultura, ela é absolutamente necessária, e então essa cultura é ela que vai trazer as diferenças, né? Ela vai trazer, se você tem ali aquele espaço para, né, as regras dos jogos, os nomes, as formas, as expressões, né, as gírias, os coloridos, os trejeitos. Isso é tão bonito, né? Isso é tão necessário. Isso é tão vivo, você ver essas diferenças. Mas quando você essencializa e você chega naquele lugar que parece que está todo mundo ali conectado naquela camada, né? Aí você sente que está todo mundo tá todo mundo junto no mesmo barco, sabe? As expressões é para, de alguma forma, obviamente, poder existirem diferenças que sejam necessárias, né? Mas se eu me sinto conectado com o mundo, sabe? A partir das minhas diferenças, eu me sinto conectado com o mundo, né? Porque mesmo que eu preciso me sentir mais, né? Por que eu preciso buscar algo que traduz? Se a cultura já traduz, por que eu vou querer ter poder? Por que eu vou querer ter, né? A minha expressão da diferença é a partir da minha cultura, não daquilo que eu preciso, né, adquirir para ser mais. Então, na brincadeira, isso é muito bonito de ver, né? As crianças também traduzem isso ali, sabe? Então, acho que é realmente muito especial mesmo quando a gente consegue potencializar. E, claro, existem muitas diferenças de brincares em várias regiões, a partir de contextos, né, a partir de oportunidades, de possibilidades, né? Existem infâncias que estão mais restritivas no sentido de espaços, né, de relações sociais, de grupos de crianças. Isso tudo modifica, obviamente, a expressão. Mas sempre vai existir aquela brecha de você se expressar pela brincadeira. Sempre vai existir aquele canal de que você vai conseguir deixar evidente, né, o que está acontecendo. A menos, é óbvio, que a criança esteja em situação traumática. Né? Aí isso tudo modifica. Sim. Mas, do mais, eu acho que não tem como a gente abafar um ser de se expressar. Sim. A menos que exista uma relação realmente traumática. Sim. O ser se expressar é como um rio que flui, não é? Na Pedagogia do Encantamento, eu escrevi uma frase que está sempre presente aqui no meu olhar para a infância, que é: na infância não há diferença entre brincar e fazer arte. Porque a brincadeira, na infância, ela não é necessariamente arte, mas quando você vê a criança cantando, dançando, encenando, né? Quando você fala da cozinhadinha, né? O que é isso, se não um teatro? Está encenando algo que
é mimetizado a partir da realidade, daquilo que se vê no mundo adulto. Então, a criança vai se expressando ali a partir das suas referências, né? Polícia e Ladrão, Batalha, e por aí vai. Você sabe que tem uma brincadeira que eu brinquei muito, que é pular elástico. Aham. Eu era ótima de pular elástico, adorava. E pelas andanças no Brasil, vi muitas crianças pulando elástico, sabe? Mas uma em especial, na região do Recôncavo Baiano. Essa menina, ela uma mestra, muitas são, né? E é uma brincadeira que o elástico ele começa, né, ali no chão, né? Duas crianças então segurando o elástico na altura do tornozelo delas e aquele elástico vai subindo e quem está no meio pulando vai criando desafios cada vez maiores, assim como é a vida, né? Sim. E aí eu fico encantada com o gesto. E o gesto, na brincadeira, ele vai se modificando com o passar do tempo. Você começa a pular elástico, vou chutar com uns 4 anos. Pode ser mais, pode ser menos, assim vai cada experiência de cada um, né? Não existe regras. Se você, vamos dizer, que está com 4 anos começando ali a pular, quando você tem 12, 13, muitas vezes você está ainda pulando, né? Então, você pensa de que você está nesse exercício dessa brincadeira, desse gesto, né? Ele vai se aprimorando que chega numa hora que ele vira belo. Ele se transforma da forma que ela ainda no começo ela é mais rudimentar, ela ainda não se vinculou com o que é, por exemplo, o ritmo, porque você vai dialogar com o ritmo, com o seu corpo. No começo você não entra no acordo ali, né? Mas você tem anos fazendo aquilo. Aí chega um momento que aquilo se transforma, né? Os seus pulos já são de uma outra natureza física. Qualidade do gesto, né? A qualidade muda forma. De uma forma absurda, né? Ao ponto que aquilo se traduz numa estética mesmo. E aí, quando esse lugar chega, é incrível. Aí não tem para ninguém, né? Aí, porque de fato, né? Vamos ver quem vai conseguindo mais. Aquela criança que entra nesse estado, se ela alcança esse lugar, e muitas vezes ela não vai alcançar, mas quem alcança, aquilo não tem para ninguém. E essa menina, no Recôncavo Baiano, e a gente ter registrado ela, e aí tem uma cena que é uma foto dela, né, que eu fiz, e que ela está num gesto, né, de salto altíssimo, aonde ela alcançou. Eu, como professora de educação física, formada em educação física, se eu tivesse imaginado algo, vamos dizer, que eu quisesse trazer gestos, né, se eu tivesse planejado um gesto para que os meus alunos chegassem naquilo, eu nunca chegaria nesse lugar. É tão mágico brincar que já está tudo dado, né? Já está disponível um repertório físico ali, incrível mesmo, literalmente. E essa foto dessa menina, ela alcançou um lugar que um dia eu estava passando num teatro e eu vi uma foto de uma dança russa. E quando eu bati o olho no cartaz, eu falei, é exatamente o mesmo gesto da menina. Eu até tirei uma foto e coloquei um do lado do outro, né? Eu falo, o que é arte aqui, né? E eu gosto muito de um filósofo chamado Friedrich Schiller. E ele fala disso, que a raiz da arte e do brincar, ela se comunga ali com muita força, né? De forma a expressão, né? De novo, Sim, essa relação da expressão. Sim. Né? Eu penso assim, que nós nascemos num corpo, temos um corpo. Não gosto de falar a palavra máquina, né? Mas é um organismo. Mas se a gente olhar, esse organismo é de uma tecnologia tão fantástica, tão incrível, porque cada ser, quando chega nesse mundo, ele traz potencialidades biológicas
que se manifestam nessa expressão do ser, que começa pelo brincar. E na medida que, conforme tudo isso que você acabou de dizer, na medida que esse ser vai crescendo, expressando essa brincadeira, chega uma hora que ela alcança um patamar estético, que também pode não só seguir no caminho da arte, mas pode seguir no caminho do esporte. Então, na medida em que a gente experimenta a vida por meio do corpo, a gente tem a possibilidade de descobrir os nossos potenciais e começar também a esculpir o nosso projeto de vida, a partir das escolhas que poderíamos fazer, né, quando a gente chega já nessa segunda fase, né, que é a adolescência, momento onde você já começa a pensar o que eu vou fazer enquanto caminho de vida. Como que você vê isso? Você sabe que eu, na minha trajetória de vida, o corpo foi muito essencial desde muito cedo. Eu sempre fui essa criança que, como disse, né, o corpo está ali, sempre presente, né? Depois eu fui atleta, né, por muitos anos. Eu fui atleta de saltos ornamentais. De novo, muito forte. Por exemplo, nos saltos ornamentais, que é esse esporte, né, que você está o tempo todo desafiando essa relação da gravidade, eu sempre vejo isso, né? Olha a experiência que eu tinha. Eu ia treinar todo dia, eu subia lá no alto da plataforma e eu vivia o medo, né? Aquele salto que tinha que fazer novo. Eu ficava sempre com muito medo, né? E eu me atirava. Eu me atirava no medo, né? E o meu corpo foi me dando a notícia que está tudo bem ter medo. E que a gente pode se atirar no medo. A gente não precisa evitar o medo na vida, né? E quem me ensinou isso não foi um professor, não foi minha mãe, não foi ninguém a não ser eu com o meu corpo, né? E muito do que eu faço hoje veio também desse lugar. Tudo bem ter medo, mas faz. Você não vai por causa de medo, né? Teste. Claro que cada um sabe o seu limite. Respeitar limite é absolutamente necessário. Eu não me jogava lá de cima achando que eu não ia ser capaz. Nem o meu técnico pedia para eu fazer algo que estava acima do meu limite, né? Claro que às vezes dava errado e está tudo certo também, mas, de certa forma, no corpo existem tantas notícias, né? E eu demorei muito para entender algo que, para mim, hoje, eu começo a olhar de uma outra forma, de que existe um sagrado, de fato, sendo vinculado ao corpo, que na nossa sociedade isso não é nem dito, né? Isso é algo que a gente até meio que se esquiva em falar, né? Mas, por exemplo, né, quando a gente transita nas sociedades indígenas, né, onde uma árvore, uma planta tem um espírito, né? Você dialoga diretamente com o rio, com a terra, com o espírito da terra, né? Você compreende que matéria e espírito não estão distanciados, né? E aí você transita em outras formas de compreensão dessa espiritualidade da matéria. E aí você começa a mudar um pouco essa relação que a sua sociedade foi trazendo para mim, de que isso não está incorporado, né, no corpo. E eu fui mudando o meu olhar para essa relação e fui compreendendo que matéria e espírito conversam. Agora volta na infância, volta no brincar, volta nessa expressão que é absolutamente corpo, né? Pensando por esse lugar em que a criança está chegando na Terra, chegando com esse mecanismo que a gente ainda discursa ele como se fosse algo só matéria, mas traduz isso para algo que está junto ali, né? Um espírito se expressando a partir de algo que é corpo, né? Olha como isso pode mudar a relação com que a gente vê o brincar, a relação com que a gente vê a infância, o respeito que a gente possa ter com o livre, com o que é espontâneo, né?
E isso eu sempre digo assim, sabe? Se a gente se usufrui do espontâneo, de novo na frase do Daniel, né? Então, acrescentando esse lugar, se você viveu aquele livre com seus 3 anos, aquele livre com seus 4, e assim foi, e assim foi. Se você pôde beber a partir do seu corpo, né, você sabe, de uma forma celular, o que é liberdade. E esse é um tema muito caro também, né? A expressão livre, né? Como é que você chega com 40, 50, 60 anos vinculada a essa relação livre? E não significa só que você brincou que você vai ser livre quando você for... Não existe. Para mim, essa transição, ela não é dada dessa maneira, tá? Vamos entender essa forma. A gente não... brincou, então tá tudo salvo na sua vida e você vai ser um ser magnífico. Só que não, tá? Então, eu acho que isso é importante também ser dito. Cada fase correspondendo. Então, seu potencial na sua infância, ele está sendo acompanhado quando você for adolescente? Você brincou bastante, ótimo, maravilhoso. O que é ser adolescente? Como você está vivendo a sua adolescência no seu respeito daquilo que é necessário na adolescência? Se cortou daí, né, óbvio que aquela brincadeira, né, ela precisa de uma sequência, né, em todas as fases sendo respeitadas. Então, não é salvatório, não é esse lugar, né? A pessoa que brincou muito está salva. Eu acho que existe uma continuidade de um ser sendo respeitado dentro de todas as fases, assim como o Daniel trouxe. E esse aspecto lúdico da vida deve ser percebido como permanente, como uma continuidade, né? Dessa criança que está sempre presente dentro da gente, porque nós somos memória. Então, como que cada pessoa se conecta com essa criança, com esse adolescente, e não é também uma infantilização do mundo adulto. Tipo assim, você não teve infância e agora resolveu brincar, né? Não, é como que a minha criança continua presente em cada fase, né, do meu desenvolvimento, da minha vida. Então, o que é ser livre para cada um? Se você se sente você na sua potência e aquilo te dá um respeito ao seu ser quando você está cantando, ou quando você está dançando, ou quando você está fazendo algo, uma jardinagem, uma culinária, cada um vai se expressar ao seu ser, né, de diferentes maneiras, né? Isso corresponde àquilo que você viveu ali também, né? Porque não existe algo que é, de novo, né, a relação da cultura, das experiências de vida que você teve, aquilo que você tem que curar dentro de você, né? Então, a partir de lugares que você se expresse, que são curativos para você atualmente como adulto, tudo isso vai ser, né, uma relação. E o lúdico, ele está disponível, o humor, né, ele está disponível para uma relação de... Eu sinto que é da não densidade da vida, né? Eu acho isso. Se a gente está em movimento, e o lúdico, ele traduz movimento, né? Mas movimento não precisa sair correndo, não é isso. O que faz você se movimentar? Né? O que faz você sair de um lugar que é cômodo, de um lugar que é estagnado, de um lugar que é engessado, de um lugar que é denso, né? O lúdico é isso, né? É um convite para esse frescor do que é vivo, do que é vital, do que é necessário para que o fluxo não se estanque, né? Como, né, o rio, né, que corre, né? E ele vai, né? Ele é essa ferramenta nesse mecanismo, né? O que faz o seu rio correr, né? O que faz o seu, né? Você me contou, né, da sua bicicleta, das suas, né? Cada um vai buscar, né? Mas se a gente está acordado para ouvir esse rio que corre, ou não, né? Ou existem tantas
camadas externas a nós que estão nos deixando ensurdecidos de quem somos, né? Se não existe essa escuta interna, a gente vai acessar pouco, né? Esse rio interno, sim. né? E aí dá um diálogo com uma questão material da vida, né? Que é pensar que somos compostos aí entre 60% e 70% de água. Então, o quanto nós somos rio? O quanto nós percebemos isso e utilizamos isso em nosso favor, para fluir com a vida. Porque o movimento está presente o tempo todo no cosmos, aqui e agora. Seja na vida ou na matéria não viva. O movimento está presente. Agora estamos viajando, por exemplo, nessa bolinha que flutua, brincando de roda em torno do Sol, e o Sistema Solar brincando de roda em torno do centro da Via Láctea, e a Via Láctea no universo profundo a velocidades inimagináveis, tudo está em movimento. E nós vivendo essa experiência que vai além, que é a percepção de ser. E aí, voltando no ponto que você falou agora há pouco sobre espiritualidade, religião é cultura. Espiritualidade é ser. E cada um, na sua jornada, tem a possibilidade ou não de adentrar nesse universo da espiritualidade para se conhecer sendo em cada momento da vida. Isso faz sentido? Faz super sentido, porque, de fato, acho que realmente precisa deixar muito evidente, assim, religião e espiritualidade são duas camadas distintas, né? O que cada um sente como sagrado, muitas vezes não está dentro de uma religião, né? Isso não importa, isso são instituições, né? Mas esse lugar que você traz, né, como o fluxo, o movimento e a água, ela está dada, né, como um aspecto que para mim me vincula muito ao tempo, né? A água, ela é fluxo, ela é tempo, né? Ela é respiro de passagem, né? A água é o elemento mais empático que existe, né? A água, ela não, ela faz a forma daquilo onde ela está, né? Ela não precisa de vir com a forma dela, né? Ela tem essa forma, mas ela cabe dentro de uma... E você consegue, então, vê-la ali, né? Ela, quando encosta, ela densa, assim, em você, né? A água é esse elemento que convida a gente ao mergulho, né? Convida a gente a ir fundo, né? Que convida... Então, eu acho que... E ela traduz todos esses aspectos e nos convida, então, a mergulhar nessa relação que é tempo mesmo, né? Que é essa passagem. E o que é tempo para cada um, né? Também, sabe? Às vezes a gente olha lá agora, já numa maturidade, já muitos cabelos brancos, né? Para a gente poder ver que... às vezes eu olho você lá, né? No seu brincar, na sua infância, parece outra vida, né? Tantos caminhos que caminharam, mas nunca foi só linear, né? Nunca foi só uma linha única, né? Ela é absolutamente circular, né? Tem um indígena que a gente teve uma conversa, até isso num filme que a gente fez, o APA, e ele fala, né? O rio é isso, ele tem esse lugar, né? Que a gente está se emendando com o começo, né? A gente vai, a gente se emenda com o começo, né? Então, ele é totalmente circular, né? A água é totalmente circular também, né? Então, ela relembra, né? Que a gente está com a ilusão de que a gente planeja a coisa lá para frente, a gente, né, vai chegar num lugar... E aí também é isso, né? O sagrado também nesse lugar, né? De que a gente acha que a gente pode planejar e que aquilo vai ser, e que a gente que tá na nossa mão a nossa vida, né? Será mesmo? Né? Será que a gente não está desperdiçando um diálogo
de um lugar que tem tantas coisas que nos regem, né? Sim. Que estão junto conosco, Um diálogo com a Terra, com a Terra. um diálogo com o planeta. Quando você, né, pegou o copo, eu peguei o meu também, porque aí eu me toquei de uma coisa que a gente esquece que a gente está respirando. A gente esquece que a gente bebe água no sentido de viver o momento da água sendo saboreada, né? E está tudo aqui disponível, nesse amor incondicional da Terra por toda a vida. E eu acho tão bonito pensar que existe uma respiração acontecendo agora entre fauna e flora, em que uma precisa da outra, né? Formando esse grande pulmão. Então, nessa linha do que você diz, né? Será que a gente realmente alcança tudo isso? Mas essa percepção, ela acontece na medida em que a gente observa, reflete a respeito, né? Se vê dentro disso, como parte disso. Eu acho que a cultura ocidental, ela promove essa cisão, essa ruptura que os povos originários guardam de se perceber como parte de tudo isso. E aí entra o sagrado, né? Não só se perceber como parte disso, mas se curvar diante disso. E não viver esse antropocentrismo que nos coloca como uma espécie acima do mundo que está aí destruindo e tratando o planeta como recurso, tratando aquilo que se chama de natureza como recurso. E isso está nos levando para um buraco. Exatamente, exatamente. E essa camisa? Que presente lindo, maravilhoso, né? Você sabe que essa camisa só nós dois que temos. Que coisa linda, Né? olha. Foi uma forma de te homenagear e de falar, né? De expressar esse lema, que não é apenas uma frase da Renata, mas é também uma frase universal que convida todo mundo a refletir refletir sobre a brincadeira, mas acima de tudo brincar. E eu queria te convidar para uma brincadeira. Oba! Porque eu descobri, te ouvindo por aí, que você é uma especialista em brincar com os fios. Então eu quero te passar esse fio e te pedir para você mostrar como que brinca com isso. Ixi, eu vou precisar até dar uma mexidinha aqui para eu poder. Primeiro eu vou falar que quando eu era bem pequenininha, minha avó, né, sentava numa cadeira comprida, assim, e eu sentava ali do lado e ela vinha com isso e a gente fazia esses fios que passavam de mão em mão, né? Então foi aí que nasceu essa brincadeira comigo. E aí eu fui vendo, né, em outros lugares e onde a gente chegava, né, que ela vai muito além, assim, sabe, de fazer só essa coisa da passagem, né? Ela vai, por exemplo, em figuras, né, que me encanta, né, de ver que um fiozinho assim ele pode ir se transformando, ele pode ir chegando, né, Em formas distintas. em formas, né, coisas mais simples, como essa aqui que eu gosto muito, né, essa estrela ou mágicas, Mágicas. né? Quando a mágica envolve o outro, então fica mais E ela divertido. mágica é mágica, né? Aí fica mágico, Sim. né? Ó. Uau! Esse uau, assim, né? Isso, uau. Uau é uma expressão de maravilhamento, de encantamento. Né? Total, né? É isso só, sabe? Como coisas tão... o simples, ele chega nesse uau, né? De se encantar mesmo, que não é algo que está tão distanciado da gente, né? Parece que vai numa complexidade, parece que você precisa estar sempre buscando algo distante, né? É tão mais próximo esse uau, né? É tão mais... E às vezes a gente quer... Às vezes a criança está falando uau. Uma vez eu me lembro de ter visto uma criança olhando uma pinha, né? Ela, uau! E aí veio o adulto contando a história da pinha, o nome da planta, né? E já trazendo um conceito, né? Trazendo ali uma informação. E a criança está no uau. No espanto. No espanto. Na relação de se realmente encantar, né? Olha a importância disso, né? E a gente puxar para um saber, vai ter o seu momento. É importante saber, né? Eu acho que se você
né? Conhecer, por exemplo, toda uma relação, né, da biologia e entender, né, esses processos das plantas, vai ser incrível mesmo. Mas muito antes de conceitos, a gente precisa conhecer a vida, observar a vida, observar a profundidade da vida, né? E a criança está fazendo isso quando ela está se encantando. O encantar é o primeiro passo de uma observação muito profunda, né? E ele é absolutamente necessário, e não é só na infância, né? A gente, realmente, para mergulhar nessas observações, a gente precisa se encantar com coisas. E esse encantar te leva, te movimenta, aquilo do movimento, né? Te movimenta para você criar buscas, para que você dê os primeiros passos para você sair de um lugar. Como que você vai, né? O que te encanta para você acordar de manhã e dizer, pronto, eu estou aqui para a vida, né? Porque como que a gente levanta cada dia e dá conta daquilo se a gente está numa relação só quase técnica, né, do viver, né? Então essa chama, né, essa primeira busca, né, ela precisa se encantar, né? Sim. E dialogando com o que você traz, na minha experiência, quanto mais eu enfrentei o medo a partir das brincadeiras, quando você falou do mergulho, por exemplo, né, e enfrenta o medo e vai aprendendo a fluir com tudo isso. Olha, eu vivo hoje um momento aqui, com mais de meio século de vida já, eu vivo um momento, cada vez que eu estou em contato com o mundo natural, seja na bicicleta, nas minhas caminhadas, nas minhas remadas, em que, sabe o que me vem? Me vem assim, a minha criança interior, que eu chamo de seu menino, está me levando para passear. Com a vantagem de que eu sou um adulto que tem musculatura existencial para levar ele onde ele quiser. E assim eu renovo diariamente, porque eu tenho o privilégio, né, pelo cultivo da minha criança interior, eu tenho o privilégio de viver isso diariamente. Diariamente. E isso, para mim, me leva a uma experiência de plenitude cotidiana, em que eu posso, do meu jeito, poder dizer, afirmar, sem dúvida nenhuma, que eu vivo diariamente o extraordinário no ordinário dos dias. E é muito bom chegar a essa conclusão. Sabe, eu mantenho vivo essa criança. E não é infantilizando o adulto. É apontando o dedo para onde vamos agora. Exatamente. Então, você demonstra, né, todas as suas reflexões, né, essa causa, porque virou uma causa, né, um projeto de vida pautado nessa defesa do brincar. E aí, do Bira para o território do brincar, para o documentário mais recente, Do Colo da Terra. Né? Como que foi essa jornada? Então, o projeto Bira, né, quando a gente começou em 2001, eu e o David, né, juntos. O David é meu marido. E ali a gente iniciou, né, essa parceria, esse casamento, né, verdadeiro casamento ali, que começou com o projeto Bira, que a gente ficou 6 meses viajando em comunidades indígenas e ribeirinhas na Amazônia, em 2001. E aprendendo juntos, né, o que era essa relação de estar, registrar a criança, viver, né, a experiência junto, né, com contextos que são muito diferentes da qual eu vivi, da minha história de vida, né? Então, esse deslocamento, né, da vida do David profundamente e poder, de alguma forma, ir registrando e honrando aquele lugar, né? É uma responsabilidade, né? Registrar, mesmo que seja um registro de documentário, né? Que é fato, mas sempre você carrega o seu olhar, sempre que você carrega, né, as suas intenções ali, né? E ali, então, no Projeto Bira, isso foi ficando evidente o que era que nos interessava, o que era que não fazia. E ali, o que, naquele momento, era muito forte para a gente, por exemplo, um repertório de brinquedos e brincadeiras, né?
Então, a gente se focou mesmo, né? Então, quais são as cantigas, como é que faz, o que que isso é importante, né? Como que isso está acontecendo aqui, né? Com o Território do Brincar, o projeto Território do Brincar, e isso já em 2012, 2013, né? A gente viaja agora como família, né? Já com 2 filhos juntos, pequenos, andando pelo Brasil, 2 anos de estrada por diferentes contextos brasileiros, né? O contexto se amplia, né? E ele já começa a vir com muito mais força, né? Então, essas relações mais diferentes, né? E a cultura popular, as festas, as manifestações populares, que é brincar, que chama, inclusive, brinquedo, né? O que que é um Bumba Meu Boi, um Nego Fugido, uma caretas, o que que é isso, visto uma perspectiva coletiva, né? Intergeracional, todo mundo brincando, de uma forma que, inclusive, é sagrada ali, né? Enfim, quantos elementos, né? Isso foi trazendo já uma outra camada para nós, né? E com o do Colo da Terra, aí a gente... Desculpa te interromper, Pode, mas eu por queria favor. só que do Território do Brincar nasce o mapa do Brincar. Então, do Território do Brincar, a gente, então, nas nossas produções, né? A gente fez livro, na verdade, filmes, curtas, e o Mapa do Brincar, isso foi um convite, né? Antes do Território do Brincar, junto com a Gabriela Romeu, né? Que é uma jornalista que estava na Folha naquela época. E aí a gente fez juntas, né, essa relação de conversar com o Brasil a partir de cartas de crianças que trouxeram os seus brincares, né, e a gente ia recebendo, né, um monte de repertórios de brincadeiras, brinquedos e brincadeiras, e a gente cria uma exposição, né, um mapa do brincar juntas, eu e ela como curadoras, e que transitou em diferentes unidades do SESC e que era um convite para realmente brincar. Foi muito bonito, foi uma experiência muito viva, né, de você chegar nesses lugares e ver as crianças brincando, né, reconhecendo as suas brincadeiras ou conhecendo outras que não sabia, né? Então a brincadeira muito sendo praticada mesmo. E ainda dentro desse lugar mesmo, de repertório, de saber os diferentes nomes de regiões, como que é amarelinha, todos os nomes que existem para essa brincadeira, bolinha de gude, como que é a jogada, as regras diferentes, tudo isso está lá também, né? E, enfim, e aí várias produções também, né, sendo feitas. E aí o convite da gente fazer um mergulho na camada dessa relação indígena, né, que é o momento que a gente vai para fazer o do Colo da Terra. E o do Colo da Terra, então, vamos transitar em comunidades indígenas e olhar para as infâncias nesses contextos, né? E aí você chega nessas realidades da qual não só é distante de uma forma, claro, prática, real ali, mas ela tem um distanciamento ainda maior, né? Que é um distanciamento de cosmovisão. E aí a gente esbarra num lugar que não dá para chegar na criança. A gente, antes de chegar na criança, a gente tem uma camada ainda a se aproximar, porque, obviamente, a gente nunca vai reconhecer como um todo, porque a gente está ali, né, a gente passa um mês em cada comunidade e é absolutamente, pode parecer muito, mas não é, absolutamente, né, pouco para você vivenciar essa relação, que é muito profunda, né? É uma cultura nova. Uma cultura absolutamente nova, um jeito de estar no mundo que, de fato, vai para além da cultura, né? Então, você conversar com pessoas em que tudo é sagrado, até você, mesmo que você vai só documentar aquele fato, você vai ter que respeitar o que é documentar aquilo, você precisa compreender aquilo, né? Então, é uma compreensão, né, que vai aparecendo isso no filme, né? A primeira cena do filme é uma cena
em que o David filmou na comunidade Quinseja, que foram as estrelas, né? E quando ele passou a noite toda filmando aquela cena, um time-lapse de, né, o movimento de um lindo das estrelas acontecendo e uma casa indígena ali embaixo. E quando eu vi aquela cena, eu falei, bom, David, essa cena vai ser o começo do filme. Porque essa cena, ela é um convite para fazer aquilo que a gente fez, para chegar num outro ponto de cosmovisão. Sim, nessa camada anterior à infância. É muito maior você saber que existem outros jeitos de você entender aquilo que está disponível para todos nós, né? Um céu. Né? Mas como essas pessoas vivem isso no seu dia a dia, como elas se relacionam com isso, como que elas recebem uma criança que vem de um lugar que não é uma relação só humano entre humano, né? Então, como fazer isso dentro de um filme? Claro que a gente alcança uma sementinha, uma janelinha, porque por trás do que está ali é um universo absolutamente maior. Então, o Do Colo da Terra, ele traz essa ampliação de compreensão de vida, né, de estar, e que várias pessoas dizem, nossa, mas Do Colo da Terra, você vai indo, o brincar tá lá pro meio do filme, né? Porque as pessoas que acompanharam as nossas produções, logo de cara o brincar estava dado, né? No Do Colo da Terra, não. O brincar não aparece assim, dessa maneira, né? Por conta disso, né? Eu percebo que o Do Colo da Terra, ele proporciona uma leitura do que é a gente falar do encantamento do mundo. Nós temos aí um filósofo, Max Weber, que, né, escreveu fez uma reflexão profunda sobre o desencantamento do mundo. E o desencantamento do mundo ele se dá por meio da racionalização, da tecnologia, da burocratização do mundo e da religião, né? Que tira esse sagrado da horizontalidade e coloca numa experiência de verticalidade. E quando você fala que o brincar, que tinha uma camada anterior ao brincar, e que você escolhe essa cena para abrir o documentário, para mim comunicou isso. Existe um mundo ainda encantado para muitas pessoas, não para a maioria. E a proposta nossa aqui com Pode Encantar é isso, é trazer à tona, trazer à luz, colocar foco nesse mundo encantado que está aí à disposição de todo mundo, como o ar que a gente está respirando agora, como a água que a gente está bebendo e como esse céu bonito que você acabou de mencionar. Eu acho, então hoje, né, assim como você traz essa causa, né, uma forma de falar do brincar, que para nós também foi cara na nossa história, esse encantamento do mundo está sendo, neste momento, esse chamado nosso para poder trazer as pessoas, para poder mostrar, da perspectiva de cada uma delas, como que a gente pode reencantar o mundo, Renata? Olha, eu não tenho essa resposta, sinceramente, assim, de uma forma tão dada, né? Mas eu sinto que cada um, eu acho que vai, de alguma maneira, se relacionar com isso ao seu modo, né? E o que eu acho é que a gente pode despertar, cada um com o seu próprio, aquela pedrinha que você joga no rio, né? Joga o seu encantamento no mundo para que ela se ecoa. Tudo está conectado, né? O seu encantar jogado ali, acreditado, vivido, experienciado, né? Ele vai ser essa pedrinha que vai, né? E aí vai criar ecos em outros. Então, não é exatamente para a gente... Eu não acho que esse lugar de ser referência, sabe? Não é esse que a gente busca, não é isso que precise, né? A gente está só se expressando. É uma naquilo expressão... que a gente tem de cosmovisão para nós, inclusive. Mas eu acho que ela faz isso mesmo, sabe? Ela vai transitar. Então, assim, ela vai chegar em outros, né? E seja da forma, do tamanho que for, né? E ela vai conversar com as outras pessoas, né? Então, talvez, como encantar, é que a gente, de alguma maneira, acredite, cada um no seu, e tá ponto ali que isso vai chegar, né?
cada um plantando na sua própria semente. Isso. E eu acho que ouvir, né, essa voz mesmo e confiar, né? Eu tenho essa palavra também, para mim ela é muito cara, assim, sabe? Sei lá, quando eu, por exemplo, e acredito que muitas pessoas vivem isso também, né? Quando a gente fala, eu tô querendo caminhar aqui, por esse lugar, fazer, né? Tô fazendo isso na minha vida. As pessoas, mas é isso que você quer, né? Falei, olha, é isso que tá aqui. Se isso vai dar onde, eu não sei. Se isso o mundo aceita ou não aceita. Não é esse lugar, né? O sino bateu aqui e eu não posso negligenciar o meu próprio sino batendo, né? Então, confiar nos seus sinos batendo ali, né? A gente vê que, em liberdade, a vida responde, né? Em liberdade, a gente ouvindo e confiando, né? Parece que as coisas acontecem, né? Elas vão dando fluida, né? Vai vindo. De novo o fluxo, né? De novo o fluxo. E quando a gente aprende a fluir com a vida, né? Esse aprendizado acontece e reverbera, né? Como a pedrinha, de novo, jogada num lago e reverberando. E aproveitando que a gente tem essa oportunidade de reverberar, né? Com as pessoas que quiserem conhecer o Território do Brincar, do Colo da Terra, entre outras produções, né? Como que elas podem acessar esses conteúdos? Claro. Que bom que você pergunta, porque é uma coisa que eu acabo até sempre esquecendo de dizer, mas é tão importante, né? Que a gente que assim como vocês, né, que criam e que colocam, né, obras no mundo, né, artes, enfim, né, a gente faz para que chegue, né, nas pessoas, e é importante que as pessoas saibam da existência disso para que chegue mesmo, né? Então, assim, o Território do Brincar produz muitos filmes e tem hoje uma plataforma chamada Itaú Cultural Play. Lá a gente tem 5 filmes distribuídos gratuitamente dentro dessa plataforma. São 2 longas-metragens, 1 médio, o resto curtas-metragens, tá? O resto todo, séries para TV, vários curtas-metragens, está na nossa página do YouTube, Território do Brincar. E a gente tem um Instagram, Território do Brincar, que ali a gente, e Facebook, enfim, e ali a gente vai trazendo as novidades, as coisas que estão chegando, né? E aí a gente vai direcionando aonde que elas estão, né? Aonde as pessoas podem acessar e como que elas podem chegar. Todos esses materiais é uma distribuição gratuita, porque a gente tem um vínculo com esse instituto, que é o Instituto Alana, e que é um instituto que tem como missão honrar as infâncias. Então, produz discussões, produz materiais, produz para que fortaleça esse lugar das infâncias, porque acredita, de fato, que a gente honrando as infâncias, a gente honra a vida, né? Então, aí tem essa linda oportunidade de fazer essas produções chegarem nas pessoas de forma absolutamente gratuitas e disponíveis. Então, nesse lugar de soma, né, de possibilidades de chegar mesmo. Sim, e tem o site também. Tá vendo como eu erro? Sempre falta alguma coisa, né? Muito bem. E o site, atualmente, é o Território do Brincar. Eu convido para ninguém nem acessar ainda nesse momento que a gente está agora, que estamos em mudanças, vem site novo no ar. E assim que for, talvez as pessoas vão escutar isso mais para frente, já vai entrar e vai poder ver que tem um site novo esse ano, 2026. A gente está renovando o nosso site e vem site novo aí com um monte de coisas ali disponíveis, porque hoje é isso, né? A gente vai juntando tudo isso, vira um acervo mesmo, né? Sim, sim. Então ali vai ser esse lugar onde as pessoas vão poder entender e condensar, né, esse acervo todo. Que bacana. A gente acredita que esse reencantamento é possível, porque não é só uma questão de crença, é de acreditar e de fazer. E há 30 anos a gente vem fazendo, assim como essa história linda que você está compartilhando com a gente, tudo que está por trás. Fazer é importante para poder transformar o mundo, porque a vida é movimento. E, para nós, esse mundo ele pode ser reencantado por meio do brincar, por meio da arte.
da natureza, aquilo que a gente chama de natureza, que é o mundo natural, que é esse planeta. E ao fazer tudo isso, a gente acredita fortemente que é possível adiar o fim do mundo. Então, agora eu queria convidar meus companheiros para poder fazer um momento de reciprocidade aqui entre nós. A gente chama esse momento de Bota Reparo Nisso, em que a gente convida você para declamar um poema e a gente cantar uma canção. Então, eu queria convidar meus companheiros para a gente poder cantar para você. Olha só. Fazer o Bota Reparo Nisso. Antes que os companheiros botem reparo nisso, eu queria afirmar que eu sinto um alinhamento muito profundo naquilo que vocês fazem, com aquilo que a gente vem fazendo também, sabe? A força do encantar está tão clara, né, em vocês e que essa semente sendo espalhada por que vocês estão fazendo, né, rapidamente a gente já, né, se conectou e encontrou um lugar de conexão ali, que é isso, sabe? Nossa, né, a gente precisa, de fato, essa parceria, essas somas, né? Então, eu estou absolutamente encantada pelo encantamento de vocês e que vocês sigam semeando da forma como vocês estão, né, jogando essas sementes no mundo, porque está dado que isso vem de dentro, né? Vem daquilo que vocês são, daquilo que vocês têm de potencial de cada um, somado em equipe, e aí cria esse lugar há tantos anos, né? Quem é que faz isso, que se junta e que está dando, né, fluxo há tantos anos, encantando, sendo esse o tema, sendo essa... Gente, isso está mais do que necessário, né, do mundo. Então, eu estou, de fato, encantada. Queria deixar meus parabéns e a minha proximidade, né, daquilo tudo que vem sendo produzido por vocês. Maravilha, obrigado, Renata. Somos nós aí deixando a vida se expressar por meio daquilo que a gente tem de potência. Exatamente. Né? Porque aqui é o melhor de cada um para o melhor de todos. E é justamente por isso que, nesse momento, eu preciso, então, né, que a gente aumente essa nossa conversa aqui, trazendo, né, Carlinho Lopes para a gente cantar para você e com você. Oba, que maravilha. Vamos lá? Vamos lá. Vim participar da prosa um pouquinho. Afinal de contas, estava lá fora, escutando essa prosa gostosa. Você me provocou bastante. Falei, bora participar. Mas não só com canto, viu, Marquinhos? A gente tem sempre participado com canto e dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lopes, sou coordenadora, sou arte educadora do Encantar Social. Como eu estava falando, eu falei, equipe, vamos quebrar o protocolo. Porque a gente está falando da brincadeira. E aí, Renata, você vira e fala que adorava brincar de elástico. E eu amava brincar de elástico. Eu pensei, ela poderia ter sido minha amiga. O Marquinhos vai tirar um elástico e ela brinca de fazer formas. Falei, mas só o Marquinhos que tem direito de brincar? Falei, não, gente, vem brincar também. Então, vou chamar alguns companheiros para a gente fazer uma brincadeira. Vem o Carlinhos, vem Jean, que está sempre atrás das câmeras. Mas agora vem brincar com a gente também. Acho que a gente podia tirar as cadeiras. Porque nós vamos fazer uma brincadeira, gente, que é super conhecida e que ela trabalha atenção, concentração, ritmo, mas o barato, e ela tem se tornado o hit das nossas oficinas, é que ela tem sido mote para a criação da meninada. Então, quem é da palavra, quem inseriu uma interjeição, quer fazer uma coreografia nova, quer inserir uma palavra, quer cantar diferente, quer aumentar o beat da brincadeira e a coisa ficar bem competitiva entre eles. Então, se a gente faz 1000 vezes a brincadeira. E eles querem 1000 vezes mais. E toda vez é uma delícia. Então, quero convidar vocês para fazer com a gente o hit das oficinas do Encantar Social. Pronto. Que é concentração, que eles conhecem mais como perna, palma, estalo, estalo. Chega pra lá um pouquinho. Um pouquinho? Isso. Beleza. Então, vamos lá. Todo mundo pronto? Então, cada um vai ganhar um número, hein, gente? Fica esperto. Eita! Muito, tá? Lá vou logo dando a dica. Mas é também uma diversão. É uma diversão. Ó, número 1, número 2. Vai fugir não, número 3, Carlinhos. Número 4. E número 5. Então, a gente sempre vai fazer no ritmo aqui perna,
palma, estalo, estalo. Perna, palma, estale, estale. Perna, palma, estale, estalo. Perna, palma, estale, estalo. Já pegamos. Agora, sempre no estalo, a gente vai chamar primeiro o próprio número. Então, eu vou chamar o meu número, que é o número 1, e vou chamar outra pessoa para cantar o próximo. Repetindo, né? Beleza? Repete o seu. E depois chama. Vou fazer uma vez. E... Ó. Perna, palma, estale, estalo. Perna, palma, estale, estalo. Perna, palma, estalo. Vai começar. Palma. 4. Aí você chama o seu, ó. 4, 4. Isso, chama o próximo. 4. Então vamos lá. 4, 4. Isso. 2, 2. Chama o próximo. 3, 3. Chama o 3. 3, 4. 4. Vamos lá, galera, no ritmo. 4, 2. Isso. 2. 2. Isso. 5. Aham. 5. Vai lá, na próxima. 5, 5. 3. Calma aí, 3, 3. Aham. 3, 4. É. 4, 4. 4, 1, 2. Vai lá, Meirelles. 2. Yeah. 3, 3. 3, 5. 5, 5. Aham. 5, 3. Isso. 3, 3. 3, 1. Aham. 4. 4. Mais rápido. 4. Aí, ó. Vai lá. 2. 3, 3. 3, 5. 5, 2. Aham. 3. 3, 3. 3, 5. 5, 2. 5. 5, 3. 3, 3. 3, 2. 3, 3. Mais. 5. 2. 3 saiu! Ai, uma delícia. Obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada, muito obrigada. E agora sim, a gente vai pro protocolo, a gente vai fazer uma canção que tem tudo a ver com o que a prosa estava acontecendo. A gente ri, a gente se diverte, brincamos de casinha e pique-esconde. Pedimos uma porção de batata e um guaraná, brincamos de amarelinha e de nadar.
pensa. Tem vezes que até pega e fala que não pegou, não pegou. Pra brincar precisa de regra e que todo mundo concorde com a brincadeira. Soltar pipa, Queimada, carimbada, corre cutia, bandeirinha estourada. polícia ladrão, balança caixão. Soltar pipa, Queimada, carimbada, corre cutia, bandeirinha estourada. polícia ladrão, balança caixão. Que pena, a gente queria brincar mais. Porque quando a gente brinca, não quer que para a brincadeira. Pra mim foi o melhor dia do mundo. E essa é uma canção feita pelas crianças que participaram de um dos nossos projetos. Depois dessa conversa sobre a brincadeira. Ai, gente, que especial, que lindo, tô tocada. Eu me senti dentro da música, da brincadeira de vocês, me senti pertencente aqui, de alguma forma, né? Me encantaram. Gratidão, gratidão que vocês façam isso. Gratidão não para mim, gratidão para o mundo, né? Gratidão para todos que possam, de alguma forma, receber, se encantar, viver, criem esse espaço, essa semente adiante, porque é muito bonito mesmo que vocês estão juntos, no coletivo, traduzindo. Muito especial, gente. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Renata. E você vai declamar um poema para nós? Olá, vamos! Temos aqui um poema, Os desafios não param. o óculos, que já está disponível. Os desafios são grandes. Não é o desafio de pensar um poema, né? Nessa relação do que é, que nos representa, né? Poemas, eles falam de um lugar tão profundo, tão... Na hora que eu pensei, me veio esse. Seriam outros, poderiam ser outros, mas esse tem sido algo que me faz sentido bastante. O Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro, acho que está bem conhecido entre todos, que diz assim: a criança nova que habita onde vivo, dá-me uma mão a mim, e a outra a tudo o que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo, e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. E viva a infância, viva a brincadeira, viva o brincar e viva o encantar. Renata, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui dividindo esse tempo precioso conosco, que isso possa reverberar para o mundo, para que a gente possa cada vez mais semear esse reencantamento. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço o prazer de estar junto com vocês, assim, nesse acolhimento de cada detalhe, né? Do pão de queijo, do café, da prosa, da camiseta maravilhosa que eu recebi, assim, que tá vestindo a camisa mesmo. E a gente poder ver isso, né? Estar acontecendo no mundo e poder estar junto para fazer e somar e fazer que isso se replique, que se espalhe por aí. Muito obrigada. Gostei demais de estar aqui com vocês, da conversa, de tudo. Vamos estar juntos, vamos seguir conversando. Avante. Avante, avante. E para encerrar essa conversa maravilhosa que tivemos, eu quero homenagear uma pessoa que estaria conosco, mas por conta do voo dele, ele não pôde estar. É um indígena Guarani Kaiowá
e o nome dele já me encantou desde o momento que eu ouvi a primeira vez, Anastácio Peralta. Anastácio Peralta é um ator social, é um pensador, ele tem mestrado, ele tem doutorado e ele é um difusor da cultura indígena, dessas cosmovisões. E eu tive a oportunidade de conversar com ele e eu gostaria de encerrar, então, essa prosa homenageando o Anastácio Peralta, que a gente quer que ele esteja aqui num outro momento conosco, mas são palavras dele ditas no encerramento do documentário Do Colo da Terra. A liberdade, para nós, é igual a um rio que percorre no seu leito sem ninguém segurar ele. Não é só livre pessoalmente, livre de espírito. Essa coisa, ser sustentável, né? E sustentabilidade não é só comida, é sustentabilidade na reza, no canto, na alegria. Ter liberdade de rezar, ter liberdade de fazer nossos cantos de alegria. Então eu acredito muito ainda que podemos adiar o fim do mundo, através do milho branco e das crianças, e cuidar melhor da natureza. E isso tudo é semente, sabedoria da alegria, do amor, do carinho. A gente ter coragem de amar também as pessoas, gostar. A gente precisa amolecer um pouco esse coração, cuidar da terra, cuidar da natureza, é cuidar da gente mesmo, ser feliz. O poeta fala isso. Quando ele fez o sol, a lua, as estrelas, a água, o céu, os pássaros, e não tinha quem admirasse o trabalho de Nhanderu, nosso grande Deus, aí ele mandou os Kaiowá Guarani para admirar a obra de Deus. Aí ele deu o nome para nós de Yuicutu, em português, Flores da Terra. Flores da Terra, admirador da obra de Deus. Esse foi mais um episódio do Pode Encantar. Obrigado pela sua presença e venha fazer parte dessa rede de encantamento. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe nossos conteúdos, porque aqui a roda se renova quando chega mais um. Até o próximo encontro e avante! Encantar as pessoas. Pode encantar, Pode? pode encantar.